Dando continuidade aos nossos estudos, falando sobre as enfermidades e as desarmonias espirituais. Nesse momento, nós estamos falando sobre o pensamento, porque sabemos que é a energia maior, essa energia imensurável, que nós, seres humanos, nessa experiência da carne, temos essa energia contínua, e a partir dessa energia, nós buscamos, então, a nossa caminhada e a nossa evolução. Então, estamos falando da mente, do cérebro, dos pensamentos, para poder entender a cada um de nós. E, com isso, vamos aprendendo de verdade quem somos, tomando posse da nossa individualidade. E, obviamente, esse esclarecimento nos permite abrir as portas das novas consciências, do entendimento do planeta Terra, que nesse momento atravessa essa mutação energética para adquirir a transição planetária. Então, a mente humana, há anos, é e continua sendo alvo de estudos e pesquisas que têm como principais objetivos compreender suas nuances, seu funcionamento, suas interações, bem como as reações que tem, de uma forma geral, e que fazem com que cada indivíduo seja único em suas características e personalidade. Nós sabemos que a mente é um atributo do espírito. Quem pensa, o ser pensante é o espírito. A mente faz parte, é como se fosse uma caixa onde adquire toda essa soma imensurável energética e ela, então, atravessa todos os nossos corpos sutis, nos possibilitando o entendimento de nós mesmos. Desculpa, tá, gente? Eu moro num lugar que tem muito barulho. Então, essas energias, elas vão passando em forma de filtro até chegar ao nosso cérebro, onde agasalha a nossa mente. E assim nós vamos vivenciando as nossas verdades, o nosso processo evolutivo. Memórias, pensamentos, ações, sentimentos, imaginação, linguagem, percepção, entre diversos outros elementos que têm a sua origem na mente humana, são incansavelmente analisados, com o objetivo de entender por que reagimos de determinada forma a algum estímulo e não de outras. Então, a mente humana, o cérebro, a mente, o pensamento, são fiscalizados, estudados, indagados por inúmeros neuros, psicanalistas, psicólogos, médicos de todas as áreas, filósofos, teólogos, estudiosos, na compreensão do que realmente é a nossa mente e como lidar com todas essas emoções que vivenciamos. Então, Emmanuel, na linha de pensamento de André Luiz, ele compara a mente humana como um espelho vivo da consciência lúcida. Ele vai fazer uma colocação muito interessante, por isso que eu coloquei, que é como se a mente fosse um grande escritório. E esse escritório ele é subdividido em diversas seções de serviço. Então, esse grande escritório, subdividido em diversas seções, é que faz o todo acontecer, e assim nós vamos compreendendo a nossa forma de pensar, de avaliar e de ver o mundo. Então, nós temos... Gente, espera aí, que eu acho que aconteceu alguma coisa aqui que eu não estou conseguindo... Espera aí. Aqui. Aí, então, nós temos o primeiro, que é o departamento do desejo. Todos nós temos os nossos desejos. É onde operam os propósitos, as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. Então, o departamento do desejo, que mora na mente, ela faz parte desse grande escritório. Então, o primeiro departamento é o do desejo. O segundo departamento é o departamento da inteligência,
dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. É o nosso lado intelectual, a nossa percepção de vida, a nossa compreensão de tudo que está à nossa volta e o conhecimento de nós mesmos. Depois nós temos o departamento da memória. O que é a memória? É tudo que está gravado em nosso ser, no nosso espírito, e essa gravação, ela advém desde a época que somos mônada até chegar no mundo hominal. Então, essa memória, ela é arquivada por todas as experiências, ela define realmente quem somos, as nossas colocações, a nossa postura, a nossa forma de ver a vida, a nossa forma de ser, é que nos possibilita ser pessoas diferentes e ser evolutiva mediante essas memórias, ou seja, as experiências que nós atravessamos mediante as reencarnações. Nós temos o departamento da imaginação, que são amelhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. Muito interessante quando a gente entra no departamento da imaginação, porque lá na frente eu vou colocar qual a diferença do pensar e imaginar. É muito interessante a gente compreender isso, tá? Eu nem vou falar agora, porque lá na frente vai ter muito debate, muita questão do pensamento, fica mais fácil para a gente ter uma linha. Então, esse departamento da imaginação, amelhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. Como eu vejo, o que eu quero, o que eu sonho, quais são os meus ideais, está muito ligado a esse departamento da imaginação. E o último é o gabinete da vontade. Esse gabinete da vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Então, tudo que eu quero depende da minha vontade. Se eu quero algo, eu tenho que exercitar a vontade. O pensamento e a vontade. Eu formulo essas duas ligações, eu tenho aí uma força que faz com que algo aconteça. Então, a vontade, ela é de suma importância, e é por isso que ela é tida como a gerência de tudo. É ela que faz as coisas caminharem, é ela que faz os pensamentos chegar até onde nós necessitamos e precisamos. Agora nós vamos entender como que acontecem os pensamentos e qual a influência que esses pensamentos têm em nós. Então, primeiro, o espírito é um ser pensante. Eu sou um espírito, eu penso. Então, eu tenho razão, raciocínio. Então, o ser pensante é o espírito. Depois, nós temos o pensamento. Quem pensa é o espírito. O que é esse pensamento? É uma usina energética, é uma energia imensurável que vem de Deus e que ela é banhada pelas nossas energias, pela nossa individualidade de espírito, mediante a nossa evolução, ao nosso traçar do nosso caminhar perante a vida. O pensamento, ele é absorvido pela mente. A mente é um arcabouço, a mente é um escritório que recebe a emanação dessa energia. Essa mente, ela está, a princípio, no nosso cérebro físico, no nosso cérebro espiritual e físico. Esse cérebro espiritual, ele está justamente naqueles corpos sutis que nós já conhecemos, que é a formação dos nossos corpos. Essa energia, a mente, ela vai emanar uma energia e que vai perpassar por todos os corpos sutis. Então, nós temos aí o espírito, que é o Atman, o Budi, e nós temos os outros corpos, que são 7. Então, nós temos o corpo mental inferior, o perispírito, que é o que nós mais conhecemos, né? Principalmente nos processos da mesa mediúnica, dos desencarnes, da nossa roupagem fluídica, que é o perispírito. Nós temos o duplo etérico, que é esse filtro que balança
todas as energias que vêm do Atma até chegar ao corpo físico, e nós temos o corpo físico. Por que eu deixei um corpo para depois? Porque nós estamos falando onde que habita, qual é a sede da mente. A sede da mente está no corpo mental superior. Os pensamentos, quando ele é agregado e chega no espírito, chega na mente, ele é desvendado ou codificado mediante o corpo mental superior, que são ideias abstratas. Depois é repassado para o segundo filtro, que é o corpo mental inferior, que faz com que essas ideias se tornem concretas. E aí, passando por todo o filtro, é que chega a nós, corpo, né? Ao nosso corpo físico, onde nós reverberamos as nossas ideias, as nossas falas, o nosso meio de comunicação. Então, com isso, nós entendemos que a mente é um atributo do espírito e tem como sede espiritual o corpo mental superior. E no cérebro físico, ele é acoplado no cérebro através do diencéfalo, que nós vamos estudar mais à frente. Então, aqui deu para a gente ter uma noção, mais ou menos, como que ocorrem os nossos pensamentos. Por que nós temos... Ótimo, Fatinha. Por que nós temos diferentes situações que 4, 5 pessoas vê uma mesma cena e cada uma tem uma forma de reverberar ou de colocar aquela situação? Porque isso depende do espírito, depende da individualidade, depende do processo evolutivo, depende de como o espírito se vê, ele perante o mundo. Porque os nossos pensamentos também são influenciados externamente pelo que vemos, e ele também vem de Deus, que é o fluido cósmico universal. Então, essa grandeza, essa grandiosidade do Pai na formação de nós, que somos a máquina mais importante, então a gente consegue visualizar e entender os processos mentais e os processos emocionais que vivenciamos. Então, agora nós vamos ver o corpo mental, só para a gente poder entender. No nosso corpo mental é que está a nossa mente. Então, perante a nossa mente, nós temos o superconsciente, que está acima, o consciente é o que nós lembramos dessa vida, e o subconsciente é todo o passado, é tudo que está escondido, é tudo que está guardado. Então, aqui é a formação das ideias, dos pensamentos. Mas a nossa mente só tem, nesse momento, compreensão disso aqui, com a influenciação das duas outras, o superconsciente e o subconsciente. Então, Fatinha, subconsciente e inconsciente é a mesma coisa, né? Dentro de Andréia, né? É a mesma coisa, É porque André ele coloca de uma forma diferenciada, mas dentro do materialismo e da psicologia. Ele se baseia muito em Jung também. Então, o corpo mental é o idealizador e o mantenedor das formas e do funcionamento dos corpos que eles são inferiores. Então, do corpo mental, seguindo até o corpo, é dessa energia que são formados os outros corpos e o nosso corpo físico, essa matéria. Essa matéria morre, os outros corpos não. Então, vamos seguir. O corpo mental é um dos corpos sutis, que é o envoltório da mente, onde lançamos as nossas ideias, os nossos pensamentos, as nossas ordens, decisões, impulsos da vontade e do desejo. E é por ele que tudo quanto vem ao corpo físico e do mundo exterior através do sentido. Então, tudo que nós sentimos no corpo físico advém do pensamento e da mente, que mexe, estimula as nossas emoções e os nossos sentimentos. A nossa mente, nosso corpo mental, ele funciona nos 3 setores. Eu só estou repetindo o desenho para a gente entrar em outro um pouquinho mais complicado. O subconsciente registra todos os fatos do passado, todas as nossas reencarnações, todas as nossas experiências, aprendizados, todo o conhecimento que já tivemos.
está lá no subconsciente. O consciente é o que estamos vivendo nesse momento, são fatos do nosso presente que está vivo na nossa memória. E o superconsciente registra as ligações com os planos espirituais. Gente, é tão interessante, se você pegar o Evangelho, fazendo a explanação mais profunda, quando Jesus fala, deixarei as minhas 99 ovelhas e irei atrás daquela desgarrada, perdida, é porque ele estava nos mostrando que nenhum de nós ficará perdido na vinha do Senhor. Não existe nenhuma situação de desespero, de desesperança, em que vamos nos sentir completamente solto, desconectado de Deus. Nós somos conectados, é o micro e o macro. Então, é a criatura e o Criador. Então, com essas explanações e com essas explicações científicas e espírita, nós percebemos a grandeza do Pai e o quanto somos centelhas divinas nas nossas experiências da nossa vida. Então, sob a orientação da mente, as células compõem os tecidos e os órgãos que funcionam como um todo indivisível, com auxílio do sistema nervoso e dos hormônios. Qualquer dúvida, pode ir parando, tá, gente? Se tiver alguém que tiver mais uma esse pode... último parágrafo seu aí vai ser melhor explicado lá na frente, né? Vai. Na hora que a gente fizer a questão da energia lá dentro, que vai ser interessante. Isso, aí nós vamos ver. Porque é bom esse entendimento nosso desse funcionamento do corpo mental, da energia, do que o pensamento pode fazer, para que nós possamos entender depois toda a influenciação que tem no corpo físico, né? Isso. Igual você está colocando aí. O sistema nervoso, os hormônios, os plexos, as células, né? Verdade. Bom, então nós vamos mais uma vez aprofundar. Eu coloquei 3 slides para a gente entender como é que funciona o nosso cérebro. Isso é ciência, isso não é só religião. É ciência, é filosofia. Então nós temos de novo aí. Vamos começar por baixo, no nosso purão. É o subconsciente, o passado. É aqui que nós aprendemos o automatismo, a sobrevivência, os nossos hábitos. Acumulamos muito das coisas que temos hoje. Ser egoísta, ciumento, e essas outras que nós estamos aprendendo agora, que isso não nos leva a nada, pelo contrário, mas foi uma forma de aprendizar perante a sobrevivência da vida por sermos um homem da caverna. Então, esse subconsciente é tudo passado. É uma casa, né, para a gente entender. Depois vem a área que é o consciente, é o presente, é o esforço e a vontade, o que somos hoje. Quem queremos ser? Qual a caminhada que estamos fazendo? Quais as modificações precisamos executar em nós? Ultrapassar os nossos limites, transpor as nossas barreiras, dos nossos medos, das nossas limitações, das nossas dificuldades. E o superconsciente é o futuro ideal e metas que está aqui em cima, né? Que eles só no sótão. Está lá acima. Se a gente lembrar do cérebro trino, nós vamos ver que o último cérebro reptiliano é como se fosse o purão. Aqui no meio do cérebro, que nós temos o cérebro límbico, é o das nossas emoções. E aqui é como se fosse o córtex cerebral, essa parte aqui, que nós sabemos que essa região é a iluminação, onde está a centelha divina de Deus, os ensinamentos do Cristo. Então, no subconsciente, encontramos o reflexo, que é o automatismo, e a emoção formada pelos atos adquiridos, induzindo para o inconsciente o projeto das ideias, que passarão pelo crivo do nosso esforço e da nossa vontade, que vão consubstanciar em atitudes e palavras nos rumos da perfeição, que é o ideal, é a nossa meta, ou no cativeiro das expiações dolorosas. Isso é muito interessante que eu coloquei, porque como a gente está fazendo um estudo mais profundo da doutrina espírita, nesse momento nós estamos no objetivo de estudar verdadeiramente quem somos. Então, lá na frente, nós vamos estudar por que existe mentes com viciações de pensamento,
É como se a gente fala assim, é tão repetitivo, minha vida sempre acontece a mesma coisa. São mentes viciadas num padrão mental que, por mais que você queira, a coisa acontece sempre. Ô, Eu Fatinha, é vivo. só para não te interromper, mas é porque eu achei curiosa essa analogia que você colocou aí dessa casa, e você colocando esse posicionamento do subconsciente, do automatismo e dos hábitos, e é exatamente isso que as pessoas costumam fazer com o que a gente chama de porão, como se fosse assim, aquele quartinho da bagunça que você não abre mão dela e fica com aquela coisa ali, que poderia ser o momento que você deveria fazer os desapegos, abrir mão, porque aquilo ali não te pertence mais, mas a gente age exatamente dessa maneira. Você não é como se fosse como se a gente enxergasse, nós nos enxergássemos exatamente como essa estrutura está aparecendo aí. Isso. Ô, Fatinha, Sim. com relação a desses pensamentos repetitivos, onde que vem a influenciação no caso de obsessão? Porque às vezes eu fico imaginando, eu estou fora de estudo já há 2 anos, sabe? Eu não entendo muito. Mas eu fico pensando onde que esses pensamentos repetitivos, e muitas vezes até pensamentos ruins que a gente tem, onde que pode ser influenciação também espiritual, assim, de algum obsessor que você deixou passar. Como que você detecta quando é o seu inconsciente, quando é influenciação espiritual? Uhum. Nós somos aquilo que pensamos. Então, quando nós compreendemos isso, significa que nós temos uma frequência mental. A nossa frequência mental, ela nos liga a tudo que sintoniza na mesma frequência mental. Então, quando a gente fala de obsessão, eu até sou muito como Albano, não gosto muito dessa palavra, seria uma situação em que nós adoecemos da alma e nós baixamos o nosso padrão vibratório e entramos em sintonia com espíritos com a mesma faixa vibracional. Então, certo? Mas pode ter resquícios do subconsciente e do superconsciente tranquilamente, porque são as nossas mazelas, as nossas dificuldades, o alimento que fazemos diariamente, que é do pensamento. Então, nós temos, além de preservar em nós o nosso processo mental, também angariamos as informações dos nossos amigos espirituais e dos nossos, eu não vou falar de obsessores, mas de irmãozinhos menores, que ainda fomenta as ideias mais baixas, da sombra. Então, isso ocorre, a ligação do nosso cérebro com o cérebro daqueles que estão, de uma certa forma, pode ser inimigos do passado, que estão cobrando, pode ser irmãozinhos necessitados que aproximam para tentar ajuda, ou pode ser mesmo uma simbiose mental da mesma alimentação energética, sabe? Então, na verdade, o que ocorre quando nós adoecemos. E vou ser sincera, Beth, todos nós somos doentes. Nenhum de nós podemos falar, eu não sou doente da alma. É interessante, numa entrevista, numa palestra de Divaldo, perguntaram para ele, Divaldo, você ainda é obsediado? Ele falou, muito, muito. Porque, na verdade, quanto mais a gente busca a luz, eu faço a analogia o seguinte, a estrada é uma escada, nós temos Jesus à frente com a mão segurando as nossas mãos, mas atrás de nós tem vários puxando os nossos pés para cair. Então, quando a gente decide realmente a caminhar no caminho de Jesus, a gente passa por um processo muito grande de renúncia, de modificação, de reforma íntima, de mudar o nosso padrão mental para que a gente adquira essa possibilidade de abertura e conhecimento. Tá? Não sei se eu te respondi. Tá? Responde. Então, esse quadro aí vem nos falar, né, de novo, dos nossos níveis da casa mental, que é o nosso corpo mental, onde é a sede da nossa mente. E o superconsciente carrega de forma latente todas as referenciais evolutivas do espírito. O caminho nosso é luz.
todos nós chegaremos à luz. Então, é onde, sem querer entrar em confronto com nenhuma religião, mas se nós acreditamos que Deus é misericórdia pura, em momento algum ele vai deixar um filho dele desgarrado, ou no céu, ou no inferno, né? Não. O que é o inferno? É uma energia pesada onde a nossa mente está localizada. Por quê? Depende dos meus pensamentos, depende da minha postura perante a vida. Mas eu tenho possibilidade de caminhar e desvendar novas janelas, abrir novas portas e ter oportunidade de melhorar e chegar a um processo de ter luz e sair desse planeta, que é prova e expiação, onde o mal impera, na busca de um novo planeta, de um novo mundo, de uma nova pátria, onde o bem possa imperar. É o sonho de todos nós, né? Bom, aqui agora nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Nós temos aí a mente e nós temos, de novo, né? Nós vamos falar do nosso lado consciente. É o que nós temos hoje. Nós temos o nosso subconsciente, que já foi explicado lá, que é o que está oculto, né? Nós temos o nosso lado consciente, mas aí nós temos as mentes subjetivas, as mentes objetivas e o crivo da verdade. Então, aqui somos nós hoje, né? Aí nós temos as nossas ações involuntárias, nós temos as nossas memórias completas, o nosso raciocínio dedutivo, os impulsos, sensações, asserções de vida. Não julga, não pensa, não decide, obedece, executa, automatiza funções repetidas. O nosso inconsciente e subconsciente. Mas e hoje? Quem somos? Somos um ser consciente. Esse ser consciente, ele é visível, controlável, ações voluntárias, raciocínio completo, porque nós estamos pensando, julgando, decidindo, aceitando, rejeitando. Somos nós. Mas, para que isso tudo ocorra, nós buscamos ideias objetivas, né? Quando recebemos impressões do meio externo. Como que nós sentimos a vida? Como que nós fazemos essa leitura? O que nós escutamos? O que nós estamos vendo? O que nós estamos percebendo, sentindo? Tudo isso tem influenciação em nós hoje. E essas influenciações de fora para dentro, ela é diferenciada em cada pessoa. Cada ser, ela vai sentir o externo de uma forma diferenciada. Aí nós temos também as questões subjetivas. O que é? Recebemos impressões do mundo interno. É quem somos? Quem somos nós? São as nossas subjetividades, o nosso conhecimento, as nossas reencarnações, a nossa leitura de vida, os nossos esclarecimentos, como entendemos a vida, em que grau evolutivo nós estamos nesse momento. Então, utilizamos da imaginação, utilizamos da intuição, utilizamos da memória e utilizamos da vontade. Então, só para a gente fazer esse resumão, né, de perceber. Gente, a gente vai estudando e percebe, olha a grandeza que nós somos. Olha a beleza do ser humano que nós somos. Só isso aí é gratidão a Deus, né? Por tudo que a gente vive, por tudo que a gente é e a compreensão de quem somos. Eu só posso melhorar quando eu compreender que eu tenho algo que me faz mal, eu tenho algo que eu tenho que tirar, fazer uma leitura diferenciada. É igual uma criança quando vai para a escola. Ela aprende o quê? O beabá, né? A alfabetização. Aí ela começa a formar palavrinhas. Daqui a pouco ela está escrevendo parágrafo. Assim somos nós. Então, nós precisamos sempre avançar, sempre caminhar. E o conhecimento é que nos oportuniza esse passo a passo. Aí, para a gente fechar esse assunto aqui, o que perturba o ser humano não são os fatos, mas a interpretação que ele faz dos fatos. Lá no século I, né, Epictetus, um filósofo, falou isso. Aí, para completar, fala, esses três elementos, pensamento, emoção e comportamento, são interligados entre si, muitas vezes levando a ciclos viciosos. Quando eu falo desses ciclos viciosos,
são os nossos pensamentos. Às vezes fala assim, eu vou parar de fumar. Um exemplo. Aí você fala, a partir de amanhã, mas você não dá conta. Por quê? Você já está acostumado naquele padrão mental, né? De ter sempre aquele cigarro. Ah, ele é o que é meu amigo, ele é meu companheiro, ele me relaxa, ele me desestressa. Então, a gente cria um padrão mental vicioso para manter aquele vício. Ou então você fala assim, a partir de amanhã eu não vou mais falar mal de ninguém. Né? Às vezes a gente tem as nossas mazelas de ser maledicente. Aí você acorda, daqui a pouco você está fazendo crítica e fazendo assim, nossa, então é difícil ainda. Então, isso são vícios, são ciclos viciosos que nós carregamos de inúmeras reencarnações. Então, para que a gente possa fazer essa limpeza, né, é necessário primeiro fazer um conhecimento, ter um conhecimento. E o conhecimento advém de onde? Do Evangelho do Cristo, para que a gente faça as nossas manobras, as nossas diferenciações, as nossas leituras, nos tornarmos seres melhores, trabalhar com a tolerância, com a paciência, com o perdão, com o amor, com a compreensão, com o equilíbrio, com a harmonia. Então, quando a gente adapta essas energias, a gente começa, então, a interiorizar e fazer as nossas reformas de base. Então, o pensamento distorcido, mais emoção que está ligada aos nossos humores e o comportamento. Isso aqui somos nós, ainda na nossa ignorância espiritual, na nossa pequenez. Só para a gente ter uma noção. Então, ao longo da encarnação, o espírito comanda o processo do funcionamento celular através do seu pensamento. Então, o pensamento é que comanda tudo. O pensamento, ele não é produto do cérebro, não é o cérebro que pensa. Quem pensa é o espírito que transfere para a mente. A mente é um extracerebral e que ela tem sede no corpo mental. Do corpo mental vem as ondas de pensamento. O que é ondas pensamentos, né? São aquele movimento do vai e vem, das frequências, das vibrações que depende do nosso pensamento, que viaja os corpos espirituais, chegando até o corpo físico. O perispírito não armazena a memória ou a essência de cada encarnação. Quem armazena é o corpo mental, que é o nosso verdadeiro HD. Mas, no processo evolutivo que nos encontramos, o perispírito é um pequeno HD. Então, o grande HD, ele jorra, né, dentro dos filtros até o perispírito, lembranças, reencarnações, aprendizado. Ele joga essas gravações para ficar mais próximo do nosso corpo físico e das nossas sensações, mediante o momento que estamos vivendo. Um planeta de prova e expiação, que ocupa o terceiro padrão energético, da Terra para cima. Nós temos, ainda somos pessoas que o nosso lado sombra é muito intenso, o nosso lado maldade também corresponde muito às nossas respostas emocionais. Então, por isso, a necessidade desses corpos sutis para que possamos vivenciar essa energia que estamos aqui, que é da Terra, né? E a compreensão de Deus como esse ser supremo. E aí, para a gente poder compreender os 7 corpos que nós temos. E nós falamos desse corpo superior. Só fazendo uma lembrança dos estudos passados, dos nossos 7 corpos, nós na Terra precisamos desses nossos 7 corpos sutis, que são filtros energéticos. Quando morre o físico, daqui e morre o duplo etérico. Nós ficamos com esses outros corpos, né? Depois vai chegar uma hora que essa tríade aqui, ó, que é chamada tríade divina, em qualquer estágio de evolução que estivermos, mesmo nos corpos nos mundos mais ditosos, nós teremos esses 3 corpos. Por isso que esse aqui é o nosso grande HD, onde está todas as nossas memórias de vidas. Então, o corpo mental é esse aí. Bom,
Falando de mente, nós falamos do diencéfalo. Agora nós vamos estudar o cérebro para entender. Então, a mente é o nosso potencial de inteligência, vida e consciência. Quando a mente acopla ao cérebro humano, ele vai estar lá no diencéfalo. Vamos estudar onde que está localizado esse diencéfalo. Está aqui, ó. Estão lembrada da glândula pineal, que é a glândula da alma, que é a glândula da mediunidade? Ela também está aqui, ela fica aqui. Então, sobrepõe-se ao cérebro no centro coronário. O que é o centro coronário? Aqui é um chakra, né? Onde recebemos a energia divina de Deus. Quando a gente toma passe, quando a gente entra em oração, quando a gente está numa boa leitura, num bom filme, numa situação de paz, de harmonia, aqui abre-se e a gente recebe essa energia. Então, o cérebro é o gabinete de comando da nossa centelha divina. Nossos espíritos, os plexos, são os veículos de transmissão desse comando, que nós vamos ver lá na frente. E o centro coronário é a estação central, e tendo a mente como setor de consciência, um setor consciente. Compreende-se que tudo é registrado, conservado e fixado. A inteligência é um atributo essencial do espírito. Gente, eu sei que não é fácil, né? Não é rapidinho para entender, mas só para a gente compreender o nosso corpo. Então, é nessa região, no diencéfalo, que está acoplado à nossa mente. É aí que nós conseguimos perceber tudo no físico. O espírito, o corpo mental, transfere toda essa energia para o nosso corpo físico para ter a sensação. Isso aí tudo é a forma de dar vida para o corpo. O diencéfalo agasalha a mente, eles colocam a centelha divina no posto de comando, né? Aqui nós temos a pituitária, aqui nós temos hipotálamo, tálamo, né? Então, aqui é o diencéfalo, que a gente vai ver a subdivisão dele. É onde está localizado a nossa mente. Os impulsos do organismo vão ao diencéfalo, campo vegetativo e sensitivo situado no núcleo do cérebro. Tá aqui. É no tálamo, presta atenção nisso aqui. Desculpa, é no tálamo que o espírito estabelece o seu comando através de uma rede de energias em núcleos intercalados e um sistema de imagens que o pensamento veste com fluidos sutis. Olha que coisa maravilhosa. Sabe aquele momento onde você está envolto a muita gente e você está conversando com alguém, mas tem muito barulho em volta, mas você consegue focar sua atenção naquela pessoa e conseguir escutá-la? Quem faz isso no cérebro? É o tálamo. O tálamo tem essa função de focar a nossa concentração, de focar a nossa visão, os nossos ouvidos, né, os nossos sentidos, para escutar o outro. Essas projeções fluídicas cobrem todo o córtex cerebral, que é essa parte aqui da frente, vitalizando-o em um fluxo incessante que espalha por todo ele. Então, são movimentos constantes dessa energia mental que adentra os corpos, chegando até o cérebro, acolhido pelo diencéfalo, e que nós passamos a ter todas as sensações. Como é que divide o diencéfalo? Isso aqui é ciência. Doutor Breno está por aí, poderia nos ajudar? O tálamo, hipotálamo, epitálamo e subtálamo. Então, a gente, se vocês quiserem até em casa procurar informar, é muito interessante. Eu não quis estender aqui as funções de cada um. Eu acho que é até pertinente, pós terminar esse assunto que nós vamos falar de enfermidade, a gente poder usar, trabalhar o cérebro, e em especial essa parte do encéfalo, na compreensão da mente, dos pensamentos e todas as suas funções, porque está muito ligado ao cérebro límbico, que é o cérebro das emoções.
isso nos oportuniza até um autoconhecimento. Por que que nós agimos mediante as situações? A gente fala assim, eu nunca imaginei que eu teria essa reação, porque nós ainda não nos conhecemos. Então, o que que nos propõe? Esse autoconhecimento faz com que a gente passe a ter uma vida mais controlada, vamos usar essa palavra, mais direcionada, da gente pensar, porque se nós somos um ser pensante, com certeza precisamos passar o nosso pensamento pelo crivo da verdade ou pela razão. Mediante a minha atitude, terei eu, então, uma consequência. Nós estudamos o cérebro passado e falamos da amígdala cerebral. Quando nós temos os impulsos, que agimos por impulso, nós fazemos um sequestro cerebral, ou seja, as informações chegam desencontradas, a amígdala cerebral abraça essa informação, não permitindo chegar até a racionalidade, e aí nós tomamos atitudes impensadas que depois podemos ficar anos e anos num processo de consciência e de arrependimento. Então, quando a gente estuda isso, a gente consegue compreender as nossas ações e reações, né? É por isso que Pastorino coloca o livro espírita, colocando lá todas as matérias de uma grade curricular de estudo e o corpo humano, né? Eu, por exemplo, quando eu peguei ele, quando eu conheci a doutrina espírita, eu falei, o que é que eu vou fazer com isso? Para que eu preciso estudar tudo isso? Então, isso aqui não é doutrina espírita, quer dizer, a minha ignorância era tamanha e só agora a gente está compreendendo que a partir do momento em que a gente busca essa filosofia de autoconhecimento, e para que esse autoconhecimento ele advém dos nossos pensamentos, das nossas possibilidades de vivências, de reencarnações, é necessário que eu saiba me conduzir perante todos os meus filtros físicos, né? Onde agasalha cada emoção, a mente, os pensamentos, as reações, os estímulos, porque aí sim entender como eu ajo perante. Então, a reflexão, assim como no córtex circula irrigações energéticas para o tato, a visão, audição, gosto, memória, palavra, etc. Do diencéfalo, que está lá, o tálamo, o hipotálamo, né? Circula energias enriquecidas para sublimação, fixação, estudo, discernimento, análise, meditações, virtudes morais, com a emissão de ondas de indagações e outras, que nos digam respeito através do coronário, em conjunto com o frontal, né? Recebendo-as de volta em um circuito de raios e de ondas, animada de força mental, que vão e vêm, para que se possa formar juízo e agir por livre-arbítrio, é o que chama de reflexão. Então, para a gente encerrar o diencéfalo, a gente fica aí percebendo a grande importância, né, dessa, não sei se eu posso chamar de glândula, desse local que está agasalhado no nosso cérebro, onde é vamos dizer assim, a casa, a sede da nossa mente. Então, a gente percebe que é um lugar que agasalha também, né? Onde circula essas energias benfazejas, dessa compreensão, que nos permite, então, trabalhar as nossas boas virtudes. E aqui fala, o cérebro não diferencia imaginação de realidade. Quando eu li isso, eu falei, meu Deus, como é que é isso? Né? Como é isso? O cérebro não diferencia imaginação de realidade. Então, o que nós pensamos e o que nós imaginamos, o cérebro não sabe diferenciar. Então, vamos ver isso? A mente comanda e molda o cérebro. Quando a mente se transforma, o mesmo ocorre com o cérebro. O que se passa na mente molda o cérebro. Isso está cientificamente comprovado. Você sabia que seu cérebro não diferencia a realidade da imaginação? Sua vida e seu destino estão na sua mente. Portanto, isso reforça a profundidade dessa afirmação. Tenha cuidado com seus pensamentos. Por isso que Jesus chamou a atenção, orai e vigiai.
era para vigiar os nossos pensamentos. Mudando nossos pensamentos, mudamos a ilusão e experimentamos outra realidade. A vontade e o esforço são armas poderosas para a transformação humana. Eu só vou conseguir vencer um vício, vencer uma mazela, vencer um medo enfrentando. Não é assim? Então, a partir do momento que eu tenho conhecimento da minha dificuldade e eu abro um propósito, eu abro novas portas para fazer essas mudanças, eu só consigo através do meu pensamento, da minha vontade e do meu esforço. O que fazer para saber se estou desperto ou no mundo imaginário da minha mente? Olha, vou deixar isso para vocês analisarem para a próxima aula, viu? Tire proveito dessa adaptabilidade cerebral. Quais áreas do seu cérebro que você estimula e quais você inibe com seus pensamentos? Né, gente? Porque é muito bom receber os slides prontinhos, mas vamos analisar isso aí? Vamos nos posicionar nesse conhecimento de hoje, que eu sei que é profundo, mas é tão necessário para compreender quem somos, né? Infelizmente, só essas verdades, só esse conhecimento são capazes de nos mostrar por que eu sinto assim, por que eu sinto assado, por que a minha reação é assim, por que eu reajo de uma forma diferente, porque a dor para mim é tranquila, para o outro ele corre para o hospital. Por que uma pessoa passa por situação emocional muito pesada e ela silencia, acomoda-se, entra no processo de reflexão, a outra desespera, grita, chora, né, se debate. Então, assim, cada situações emocionais que nós vivenciamos, isso depende muito de cada um de nós, de como que já trabalhamos o nosso cérebro, de como construímos as nossas energias, que são os nossos pensamentos, onde nós já moldamos a nós mesmos, e se estamos realmente fazendo o que Jesus nos concita, orai e vigiai, tá? Então, eu vou parar por aqui hoje, que nós já estamos a 20h22, a gente sempre falou que vai passar um pouquinho. Se alguém tiver alguma pergunta, o momento é agora. Alguma dúvida ou alguma colocação? Tá muito bom, viu, Fatinha? Tá dando para compreender bem. Tá dando para compreender? Alguém ficou com alguma dúvida? Alguma coisa que não compreendeu? Gente, em sala de aula eu costumo falar, ó. A maior ignorância é ir embora com dúvida, porque se a gente está num espaço para nós tirarmos a nossa dúvida, está na hora. A gente não pode ter o orgulho de falar assim, mas se eu perguntar, o pessoal vai falar que eu não sei. Ué, é assim que a gente aprende, né? Então, a gente precisa fazer. E outra coisa, aprender. Muitas vezes, às vezes é uma pergunta muito forte para a gente fazer, muitas vezes nem somos nós. É aqueles amiguinhos que estão à nossa volta, que estão sempre conosco, que ele precisa ouvir para ele poder também aprender. Porque nós sabemos que nós estamos aqui perante um estudo material, em live, mas nós temos os nossos amigos que estão à nossa volta e estão aprendendo, além da nossa assistência dos nossos amigos espirituais. Patinha, eu gostaria de saber que livro que você está seguindo, assim, para a gente poder complementar o estudo. Eu estou estudando o Pentateuco Espírita. Você vai encontrar isso muito na Gênese. Isso muito está na Gênese. Da Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. Tem alguma parte que é do próprio Evangelho. E a questão do pensamento está nos livros de André Luiz. Tá? Quando ele está fazendo aquelas experiências, depois que ele entra em nosso lar, passando a determinado momento, que ele faz toda a compreensão da vida, quando ele começa a fazer aquelas visitações nas casas espíritas, então, tudo que ele vai estudar é sobre a mente. Então, André Luiz nos traz esclarecimentos maravilhosos a respeito da mente. Por isso que é bom ler as obras, né, Patinha, de André Luiz. Propõe um estudo das obras de André Luiz. Parece que
isso, Dutra faz isso, né, Elza? Ele está lendo agora, eu até acompanho, Mensageiros da Luz, que ele está... Nós começamos isso na casa há um tempo, depois paramos, mas seria interessante a gente, às vezes, criar, até por live mesmo, fazer os estudos das obras de André Luiz, porque ele, como médico, e no desencarne dele, o foco dele foi muito para o lado da medicina, da área material, a medicina material e a medicina espiritual. Por isso que ele nos ensina muito a respeito da mente. É ele que vai fazer, inclusive, essa compreensão do cérebro trino, né? Que Allan Kardec ele não chegou a esse momento pelo tempo em que a doutrina foi codificada, há mais de 100 anos atrás. As mentes ainda não conseguiam absorver essas grandes verdades. Então, agora que vem essas informações, além de nós termos outras personalidades no mundo físico aqui, que são os neuros, os cientistas que estão fazendo muitos experimentos, como aqueles experimentos que eu coloquei na aula passada, né, do capacete energético, das situações da regressão. Então, essas situações é que estão nos disponibilizando esse maior conhecimento. Mas, na verdade, Ney, tudo dentro do Pentateuco e do André Luiz. Fatinha. Mas, especificamente, essa matéria de hoje, qual o livro que você... Eu vou passar no grupo, vocês dão uma olhada. Ok. Gênese... Fatinha. Oi. Valdeci. Eu, como ex-professor, eu estou achando ótimo a sua explicação e tudo. O problema maior é que a gente não fica com esse slide, com esse material, sabe? Então, se você, depois, no final do curso, você pudesse fazer uma tipo apostila, pode ser até, não precisa nem imprimir, manda tudo por e-mail para a gente, porque a gente não consegue gravar tantas informações que aqui eu vejo assim como científica, você entendeu? Então a gente não consegue, por mais que a gente entenda, mas a gente não consegue gravar. A gente teria que voltar, ler de novo. É uma ideia que eu vejo, sabe? É uma ideia, porque não dá para a gente gravar esse tanto de slide numa apresentação. Eu já me propus, já me cobrou isso uma vez, eu fiquei de mandar os slides do dia. Para eu mandar, eu posso, assim, condensar poucos slides para mandar via Zap pelo grupo nosso, o grupão, Mensageiros da Luz. Eu vou conversar com Zaira para ver se ela vai fazendo isso, transformando em PDF. O PowerPoint não é pesado, não. Hã? O PowerPoint não é pesado, não. Dependendo do tanto de slide, não passa, Valdeci, eu já tentei. Tá. Então, a gente vai ver mais ou menos quantos slides... Esse grupão é qual grupão? Não é esse grupo aqui, não, né? Hã? Esse grupão é qual? O grupo que eu falei. Eu não faço parte do grupão, não. Acho que eu não faço parte do grupão. Valdeci, o grupo nosso. Tá. Então tudo bem. É no live, né, nesse momento. O grupo nosso, que a gente conversa diariamente, que coloca o que acontece na casa, eu vou tentar passar para o próprio grupo, porque quem quiser aproveitar a oportunidade vai ter esse material. Eu vou ver porque eu já estou mais ou menos com 600 slides, né? Que já estou. Então, só se eu começar a pegar do princípio e mandando de 10 em 10. É maravilhoso, a gente forma um arquivo, né? Uma pasta. Sabe? Obrigado, Fatinha. Nada, eu que agradeço. Gente, então estamos chegando